Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Ibovespa terminou o pregão com leve alta de 0,41%, gerando a formação aqui de um candle de reversão chamado de Hangman ou Homem Enforcado. A perda da mínima desse dia, desse pregão, 39.738, confirma esse padrão de reversão, o que apontaria para um início de um movimento de baixa aqui no índice Bovespa, a favor ainda da tendência não só do gráfico diário, também no gráfico de maior periodicidade semanal e mensal. Sem gerar essa confirmação para baixo, o Ibov segue apontando para a resistência já comentada na videoanálise semanal, na casa aqui dos 42.749 pontos. No mini índice, cheguei a recomendar algumas operações no pregão de hoje, jogar aqui nessa janela aqui o gráfico de 10 minutos, para mencionar as operações. Começou gerando essa movimentação para baixo, depois de ter perdido essa região de suporte, batendo ali no nível que eu já tinha mencionado na análise anterior, na faixa ali dos 40.200 a 40.235, 225, bateu nessa região. Quando bateu nesse primeiro candle, recomendei a venda aqui. Não foi acionada nesse candle, foi mais para cima. Quando foi mais para cima, recomendei uma nova entrada que seria na perda da mínima desse candle. Foi acionada, gerou topo descendente dentro do dia, em cima de um patamar de resistência, mas começou a não andar. A partir desse candle, como ainda estava dentro de um grande candle de alta do gráfico diário, eu encurtei o stop, colocando o stop aqui nesse nível, ou seja, em 40.145 pontos. Acionou o stop e gerou aqui um movimento para cima. Depois desse movimento de subida, tentei pegar o que? Um novo movimento de alta, uma nova formação de pivô de alta, uma expectativa de fazer esse movimento que terminou sendo feito um pouco mais tarde. Então, a entrada recomendada foi aqui na superação da máxima desse candle, foi acionada nesse candle aqui, mas a partir desse candle não conseguiu fechar acima justamente do ponto de entrada, que foi nos 40.360 pontos, não conseguiu permanecer acima dessa região. Devido a essa dificuldade na zona aqui de resistência, nesse patamar de resistência, eu encurtei o stop aqui para esse nível. Que nível foi esse? O stop aqui na faixa dos 40.295 pontos. O stop foi acionado, enfim, dois stops bem curtos nessas operações, e aí não entrei mais, até mesmo pelo horário, já estava chegando em 17 horas, o mercado tinha ficado bem travado, não estava mais com essa expectativa de gerar um movimento forte de subida, e até teria sido difícil até para a entrada, porque foi uma pancada um pouco mais forte aqui no gráfico de 10 minutos, o gráfico de menor periodicidade no mini índice, mas no final das contas terminou fazendo o que eu gostaria, deveria ter feito a partir desse ponto aqui. Enfim, foram três operações recomendadas, uma foi cancelada e as outras duas foram acionadas, uma com perda de menos 0,15% na operação, no capital total isso representou uma redução de 0,11%. A segunda, menos 0,16% na operação, representando no capital uma redução de menos 0,12%. No mini dólar, só mencionar que no mini índice, seguiremos aí monitorando o mini índice, ainda olhando para as duas pontas, seja para a ponta vendedora ou para a ponta compradora. Na ponta vendedora a gente vai estar atuando contra a tendência, dependendo do que acontecer no próximo pregão. Para o mini dólar terminou o dia em queda de 0,73%, confirmando que o H16 já tinha até feito, que é um fechamento abaixo de uma zona de suporte do gráfico diário. Terminou aqui embaixo, dessa região de suporte, inclusive oscilando abaixo da mínima desse fundo 3.990, fechando abaixo dos 4.000. Enfim, dentro de uma configuração gráfica mais negativa, ou seja, de curtíssimo prazo. Se manter esse movimento de baixa aqui do G60, ficaria mais atento também para a possibilidade de compra contra a tendência. Logicamente, sem exigir muito dessa compra, ou seja, do movimento de subida. Por outro lado, se abrir subindo, vier aqui testar uma região de resistência na casa aqui dos 4.040 pontos, ou até um pouco mais abaixo, na casa ali dos 4.033, ficaria mais para a ponta vendedora, dependendo do que acontecer no gráfico 60 minutos, ficaria mais para buscar alguma operação de venda em cima do mini dólar. Temos aqui para falar também de PETR4, lembrando, dê um like aí, um joinha na videoanálise aí no YouTube. Desde já agradeço a sua participação e audiência. Na PETR4, dia de indefinição pelo candle, mas foi uma queda de 2,48%, na ação não conseguiu engatar aqui uma movimentação para cima. Eu vou até destacar não só ela, como outros ativos nesse mesmo sentido. Ativos que deram uma travada ali no gráfico 60 minutos, se perder a mínima do pregão de hoje, no caso da Petro aqui, 4,66, traz a possibilidade de arriscar uma
uma venda a favor de um novo movimento de baixa, e o stop ficaria justamente logo acima desses 4,86, que é a máxima de hoje, é a máxima também da sexta-feira. Quando eu falo que está do mesmo sentido, se esse movimento, que nesse caso vem acionar a venda, ele não andar e reverter para cima, traz a possibilidade até de arriscar a compra, já que estouraria uma resistência relativamente importante no intraday. Olhando aqui até para o gráfico de 60 minutos mais para trás, traçando essa aqui a linha horizontal, dá para se observar que a Petro vem respeitando esse patamar de forma mais relevante, tornando essa resistência de forma mais relevante, e por esse motivo o rompimento dos 4,86 se encaixaria até arriscar uma compra, principalmente na questão de day trade. Depois disso, Vale 5 teve um pregão aqui estável, mais 0,14%, novamente, assim como o Petro, brigando ali com o patamar de resistência. Já mencionei na videoanálise anterior, não mudou muita coisa que eu mencionei, ficaria mais para a ponta compradora depois que a Vale realmente romper essa região em torno de 7,25 e passar a usar essa região, ou até um pouco mais acima, como suporte, ou seja, uma região de 7,30, 7,25 como uma região de suporte para se buscar alguma operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Depois disso, para comentar aqui outros ativos que eu mencionei, que é parecido ali com o Petro, veio VT4. O VT4 fez um candle também de indefinição dentro do candle anterior, está dentro do movimento de alta, a tendência é de baixa de curto a médio prazo. Se gerar aqui mais um topo, traz a chance, ou seja, que significaria dizer perder a mínima aqui 34,11, traz uma chance maior de iniciar um movimento de baixa e trazendo a possibilidade até de arriscar uma venda na perda dos R$ 34,11, tentando pegar um movimento de baixa aqui no gráfico diário de alguns pregões. Por outro lado, se esse ativo não gerar esse sinal e romper aqui para cima, se a gente observar o G60, também tem uma resistência bem definida, algo semelhante aqui um triângulo ascendente, um triângulo de alta. Se romper essa região, aumenta bastante a chance de buscar essa região aqui de dois fundos anteriores, mais por volta ali dos R$ 36, trazendo também a chance de se trabalhar com a estratégia de compra ali pelo intraday, usando a estratégia de rompimento. CL3 também um candle que ficou dentro do candle anterior, perda da mínima de hoje, 33,19, traz a possibilidade de ativo que está com a tendência indefinida, depois de ter feito algo semelhante a esses movimentos aqui mais confusos, e depois esse movimento mais forte de alta. Se perder a mínima de hoje, traz a chance de dar continuidade a esse movimento de baixa iniciado no pregão de hoje. Por outro lado, o rompimento da máxima de hoje, que é uma região de resistência ali perto dos R$ 34,00, aqui é R$ 33,97, aumenta-se a chance desse movimento se estender até essa região, pelo menos até essa região aqui de topo anterior, uma região começa com resistência nos 34,61, se estendendo para resistência em 35 e 35,28. E por último, Sula 11. Sula 11 e PSSA3, ativos que tiveram movimentos muito fortes para baixo. Nesse caso aqui, a ação saiu perdendo vários suportes, está gerando aqui um movimento de subida, candle aqui de reversão chamado de estrela cadente, a perda da mínima de hoje confirma essa estrela cadente e traz a chance de ter um movimento de baixa em relação a esse movimento anterior. Não teria uma expectativa de perda dessa mínima, logo ficaria atento ao movimento de baixa para buscar algum objetivo aqui no meio desse caminho aqui, que foi esse movimento de subida em cima de Sula 11. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.